crianças! Bom domingo, bom dia para vocês! Hoje nós vamos começar mais um dia de lição. E para começarmos com chave de ouro, vamos cantar uma música? Ninguém deve se esquecer do que Deus a Bíblia diz. Nas ouvir, obedecer, para sempre ser feliz. Ninguém deve se esquecer do que Deus a Bíblia diz. Nas ouvir, obedecer, para sempre ser feliz. E agora, todo mundo com os olhinhos fechados para nós orarmos a Deus. Olá, amigos. Com vocês, vamos orar e no nosso Pai. Papai do céu, obrigado por essa aula. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora, vamos lá para a lição? Hoje a gente vai dar continuidade sobre a história de Abraão, que foi um homem fiel, temente a Deus e que não duvidou da promessa de Deus. Bom, hoje a gente vai falar sobre um momento bem delicado sobre a história de Abraão. Abraão já tinha ganhado seu filho, que era Isaque, o filho da promessa de Deus, que Deus faz a promessa lá em Gênesis 21, versículo 12. Vamos ler para a gente recordar? Diz assim: Mas Deus disse: Abraão, não se preocupe com o menino, nem com a sua escrava. Faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendentes por meio de Isaque. Então, Isaque era o filho prometido que Deus tinha prometido para Abraão, que a partir dele daria muitos e muitos e muitos filhos para prolongar a linhagem de Abraão. Só que Deus faz um pedido meio estranho. Deus, em certo momento da vida de Isaque e de Abraão, pede para Abraão sacrificar o seu filho. Para nós pode ser um pouco assustador isso. Um absurdo, um Deus todo-poderoso pedir para o seu servo sacrificar aquela criança, aquela pessoa que Deus tinha falado que seria o prometido para continuar a descendência de Abraão. Não é estranho isso? Bom, mas como tudo que Deus faz não é por acaso, teve um propósito aí. Mas antes da gente entender todo esse propósito, vamos conhecer a história? Vamos lá. Bom, vamos lá. Abraão recebeu essa ordem de Deus. Deus falou para Abraão pegar Isaque, ir até o Monte Moriá e sacrificar o seu filho ali no monte. Então Abraão pegou o seu filho Isaque e os seus servos e foram até o Monte Moriá. E não era perto, viu, gente? A distância da onde Abraão estava até o Monte Moriá era equivalente a aproximadamente 100 quilômetros. 100 quilômetros é mais ou menos aqui de São Paulo até Guarujá, até Sorocaba, até Mongaguá, até as praias. E eles não faziam isso de carro, eles faziam isso a pé. Então era 100 quilômetros andando a pé, até chegar no Monte Moriá. E essa caminhada durou mais ou menos 3
dias. Quando chegaram bem pertinho do monte, Abraão falou para os seus servos ficarem e aguardarem eles lá embaixo. Então Abraão pegou seu filho Isaque e subiram até o monte. Abraão acendeu o fogo, pegou a faca, tinha a lenha. Só que Isaque percebeu isso e perguntou: pai, temos aqui o fogo, temos aqui a faca, temos aqui a lenha, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? Aí Abraão olhou bem para o seu filho e disse para ele: Deus proverá para ti cordeiro. Então eles subiram e ao chegar lá em cima no monte, Abraão montou o altar para o sacrifício, pegou Isaque, amarrou Isaque e colocou sobre o altar. E colocou sobre o altar. Abraão levantou a faca e nesse momento o anjo do Senhor falou para ele parar. E falou para ele pegar um cordeirinho que estava preso pelos chifres e oferecer como sacrifício no lugar do seu filho. Falou para Abraão que isso provava a fidelidade que Abraão tinha ao seu Deus. Então Abraão sacrificou o cordeirinho, desceu do monte com o seu filho Isaque, se encontrou com os seus servos e retornaram para a sua casa. Agora pensa comigo. Vamos pensar juntos. O que será que passava na cabeça de Abraão quando ele estava subindo o Monte Moriá com o seu filho? Ele sabia que não tinha cordeiro, ele sabia que iria sacrificar o seu filho, e ele falou para Isaque, quando Isaque perguntou aonde estava o cordeiro, que Deus iria prover um cordeirinho para Isaque. Por que será? Bom, talvez a gente possa pensar que como Abraão era um homem muito fiel a Deus, que confiava na palavra de Deus, ele tinha certeza que Deus iria prover realmente um cordeiro no lugar de Isaque, porque a partir do momento que Isaque fosse sacrificado, não teria como Deus concluir a promessa que ele tinha feito para Abraão, que a sua descendência seria a partir de Isaque. Então, Abraão sabia que Deus era fiel à promessa que ele fez. E se Isaque morresse, essa promessa não iria se cumprir. Então, aquilo seria um erro se Abraão sacrificasse o seu filho. Deus, naquele momento, quando ele pede para Abraão sacrificar Isaque, quando ele vê que Abraão se dispõe, acorda cedo, pega Isaque, pega seus servos, caminham 3 dias, 100 quilômetros até o Monte Moriá. Quando Abraão larga os seus servos lá embaixo no monte, sobe com o seu filho, segurando o fogo, segurando a faca, e o seu filho levando a lenha, Deus vê a fidelidade de Abraão com Deus,
como Abraão confiava e acreditava em Deus. E também a gente pode ver a obediência de Isaac. Isaac em nenhum momento voltou para trás. Isaac, ele foi obediente ao seu pai, assim como Abraão foi obediente a Deus. Os dois caminharam, subiram o Monte Moriá, e lá em cima, Isaac, aparentemente, olhando assim pela história, vendo pela história, ele não resistiu ao que Abraão estava fazendo. Ele confiou no pai e ele obedeceu o pai dele. Deixou que o pai o amarrasse, deixou que o pai colocasse ele sobre o altar, porque ele confiava no pai dele, assim como o pai dele confiava no poder e na promessa de Deus. Bom, essa foi uma parte da história. Depois de algum tempo, muito tempo, Abraão já estava velhinho, Sara já tinha morrido, falecido, e Isaac, ele estava de luto pela morte da sua mãe. Abraão, ele se preocupa um pouco porque Isaac não tinha nenhuma esposa. E chega no seu servo e faz com que o seu servo fizesse uma promessa para Abraão. Abraão fala para ele, você não vai deixar que o meu filho se case com nenhuma das mulheres aqui dessa terra de Canaã. Eu quero que ele se case com uma das mulheres da minha terra, dos meus parentes, aonde os meus parentes moram. E Abraão falou para ele ir até a terra e buscar uma mulher para Isaac. Feito essa promessa para Abraão, o servo foi, pegou os camelos, como havia dito, e caminhou até a terra dos parentes de Abraão. Chegando lá, ele se assentou perto de um poço, junto com seus camelos, e pediu para Deus que lhe mostrasse uma mulher com todas as características que Abraão desejava para ser a esposa do seu filho. E naquele momento apareceu Rebeca. Rebeca era parente de Abraão. Ela era filha de Betuel. Betuel era filho de Milca e Naor, que eram parentes de Abraão. E isso já era um sinal de Deus. Bom, então o servo ofereceu para a família da Rebeca e para Rebeca que ela fosse até a cidade de Canaã, onde estava Isaac e Abraão, e se tornasse esposa de Isaac. Porque Rebeca tinha todas as características de uma serva de Deus que Abraão tinha falado, tinha desejado. E a Rebeca aceita de imediato e volta com o servo de Abraão para a terra de Canaã. E lá Rebeca e Isaac se encontram, se casam, e a partir daquele momento eles prolongam a descendência de Abraão, que foi a promessa que Deus fez para Abraão. Bom, essas duas histórias nos mostram que sem fé é impossível agradar a Deus. E isso está escrito na Bíblia, viu? Vamos lá abrir a Bíblia para confirmar? Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. A primeira parte diz assim: sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Eu quero que vocês decorem isso, hein? Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Abraão demonstrou ter fé em Deus. Mais para frente, nesse capítulo 11, lá no versículo 17, diz a história que a gente contou hoje. Diz assim: foi pela fé que Abraão,
quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Versículo 18. Deus lhe tinha dito: por meio de Isaque é que você terá descendentes. 19. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque e por isso dizer: Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. Bom, isso prova o que a gente estava falando. Deus pôs à prova Abraão para ver a fidelidade de Abraão, para ver o quanto que Abraão era fiel a Deus, o quanto que Abraão tinha fé na promessa que Deus tinha feito a ele e no poder de Deus. E Abraão, nessa prova, tirou nota 10. Abraão não duvidou, Abraão creu, Abraão teve fé em Deus e levou o seu filho até o altar do sacrifício. Por quê? Abraão, ele até pensava que Deus poderia ressuscitar o seu filho, porque ele cria tanto, ele tinha tanta fé na promessa que Deus tinha feito para ele, que ele em nenhum momento duvidou. Ele pensou: se Deus quer que eu sacrifique o meu filho, eu vou sacrificá-lo, porque Deus é fiel à sua promessa, aquela promessa que ele me fez, e ele pode chegar a ressuscitar o meu filho para que essa promessa se cumpra. Essa fé foi tão grande, que Abraão entrou nos heróis da fé, que é esse capítulo que a gente está lendo em Hebreus 11. Ele é um dos grandes exemplos para a gente de fé. Assim como o servo de Abraão teve fé e creu na ordem de Abraão e creu no poder do Deus que Abraão servia. Foi até lá, buscou Rebeca. Ele não sabia para onde ia, não sabia quem eram as pessoas. Ele achou Rebeca, Deus mostrou Rebeca para ele, que era da família de Abraão, e Rebeca aceitou se casar com Isaque. E a partir dali, a descendência de Abraão foi só crescendo. Então, nós temos como lição a obediência a Deus, a obediência de Abraão a Deus, a obediência de Isaque ao seu pai, a fé que Abraão tinha na promessa de Deus, a fé que Isaque também teve naquele momento de subir no Monte Moriá, e a providência de Deus quando Abraão enviou seu servo para achar uma esposa para o seu filho, e ele acha Rebeca, que é uma das parentes de Abraão, que fazia parte da família de Abraão. Vocês gostaram da história? Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido bastante e espero que em todas as provas que Deus fizer com você, você tire nota 10, assim como Abraão quando foi provado por Deus. Então, bora lá cantar uma música agora? Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, contente estou, feliz eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, contente estou, feliz eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, contente estou, feliz eu vou. Deus é bom pra mim. Agora vamos orar a Deus agradecendo a lição de hoje. Pai do céu, muito obrigada pela aula. Em nome de Jesus, amém. Essa foi a nossa lição de hoje. Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham gostado. E eu deixo uma atividade para vocês fazerem em família. Vocês vão fazer o seguinte: pegar um dia com a família, se reunir e pedir para um membro da família escrever ou em um painel bem bonito, em uma cartolina toda decorada,
os pontos de dificuldades, de problemas que a família tem passado. Vocês vão escrever e não esquece de deixar um espaço do lado para colocar a resposta, a resolução daquele problema, a solução para aquele problema que aconteceu. E quando vocês escreverem tudo o que tem acontecido na família, as dificuldades que a família tem passado, vocês vão estipular um dia da semana ou um horário todos os dias da semana para orar em família por aqueles problemas que vocês escreveram nessa cartolina, nesse painel. E quando isso for concluído, for realizado, vocês vão colocar nesse espacinho de resposta o que aconteceu, o que Deus fez. Lembrando que Abraão teve fé na promessa que Deus fez a ele. Ele não temeu em momento nenhum, porque Deus é fiel à promessa que ele faz. Então, nós devemos crer e confiar no poder de Deus. Nós oramos a Deus e Deus nos responde. Então, fica essa atividade para nós praticarmos junto com a nossa família. Olha só, vocês estão vendo esse cenário lindo que a gente montou hoje na aula? Tem aqui Abraão, Isaac, carregando a lenha, os servos de Abraão. Tem aqui Abraão quando foi amarrado, o cordeirinho, o altar, o anjo. E depois, um tempo depois, aqui o servo que foi atrás de uma esposa para Isaac. Bom, a atividade é a seguinte: vocês vão usar a criatividade de vocês, folha de sulfite, cartolina, o que vocês tiverem na casa de vocês. E vocês vão montar um cenário desses de acordo com as coisas que vocês se lembram. Se vocês se lembrarem no momento de Abraão subindo com Isaac e deixando os servos para trás, vocês vão montar esse cenário ou pintando, desenhando, ou recortando que nem tá aqui, ou fazendo com rolinhos de papel higiênico, que nem é naquela última atividade que nós tivemos sobre Maria, que a gente fez a Maria com um rolinho de papel higiênico, ou com caixa de leite. Vai ser a sua criatividade. Vocês vão montar um cenário de acordo com o momento da história que vocês lembram. Pode ser um momento da história de Abraão, Isaac subindo e deixando os servos para trás. Pode ser o momento da história de Abraão, Isaac e o altar. Pode ser o momento de Abraão e Isaac preso em cima do altar. Ou então o anjo orientando que Abraão pegasse o cordeirinho. Ou então do servo indo até uma cidade, a cidade de Abraão, que Abraão tinha nascido, a cidade da família de Abraão, para buscar uma esposa para Isaac. Entenderam a atividade? Bom, então vamos lá. Vamos colocar a criatividade em dia e vamos fazer essa atividade linda. E eu quero ver os desenhos de vocês também depois, hein? Vamos lá? Tchau, tchau para vocês e até a próxima!